Vamos à palavra do Senhor, igreja, vamos. Convido o meu irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Como essa história ela é conhecida, irmãos? Daniel? Como que é? Daniel na cova dos leões. Não poderia ser Daniel da cova dos leões? Poderia. Mas nós conhecemos, e a maioria das Bíblias, inclusive, colocam um cabeçalho dizendo Daniel na cova. Guarde isso. Muitas vezes não é o da cova, é o na cova. Guarda essa simples palavrinha. Vai fazer toda a diferença na reflexão dessa manhã. Porque aqui, Daniel foi liberto, não foi liberto da cova, ele foi liberto na cova. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, mas pastor, onde o senhor quer chegar? A gente vai chegar lá. Eu vou te mostrar que Deus, na grande maioria das vezes, Ele faz isso daqui que Ele fez com Daniel. Não é da cova, é na cova. Não é do lugar, é no lugar. Não é da família, é na família. Não é do problema, é no problema. Guarde isso, apenas isso. Mais para frente você vai compreender perfeitamente. Esse é um texto maravilhoso e eu quero hoje tratar com vocês. E eu quero falar sobre isso. Daniel na cova dos leões. Você tem passado dias difíceis? Você tem passado momentos complicados? Temos vivido dias difíceis? São dias complexos. O nosso momento é um momento difícil. O nosso contexto mundial é um contexto complicado. Talvez para nós, brasileiros, ainda não tanto, mas pode ser que fique. Nós não sabemos. Tudo é um mistério de Deus. Então eu quero hoje ler com vocês e refletir com vocês, e quero poder refletir a preciosidade dessa história e aprender com Daniel como vencer na cova, como prevalecer na cova. Você conhece a história, eu também. É uma história clássica, assim como a história de Jonas e o grande peixe, Davi e Golias. Existem algumas histórias na Bíblia que são contos populares até, porque são tão comentados e ensinados desde cedo que todo mundo sabe. Então você já sabe do final da história. Mas sejamos honestos, foram todos os filhos de Deus que sobreviveram na cova? Ou muitos filhos de Deus morreram na cova? Ou nas arenas? Ou nos coliseus? Será que muitos profetas também não foram profetas que padeceram como profetas? Eu poderia dizer, na sua cova? Porque aqui nós conhecemos essa história. E essa história Deus quis fazer algo diferente. Mas Ele poderia não ter feito. Concordam? Concorda, igreja? Nós não somos uma igreja infantil que decretamos a Deus o que Ele tem que fazer. Nós somos uma igreja bíblica que aceitamos a providência divina em todo momento. Amém, irmãos? Seja uma providência divina de livramento, ou seja uma sentença divina onde passamos por ela para a glória de Deus. Amém? Porque eu poderia usar a figura do maior apóstolo do Novo Testamento que foi decapitado na sua cova. Paulo. Poderia dizer também dos demais apóstolos, como Tiago, que foi passado ao fio da espada, foi transpassado.
ou seja, pereceu na sua cova. Poderia usar Pedro, que também foi crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição da igreja, na sua cova. Ou seja, pastor, então, e agora? O que Deus tem para mim? Eu não sei. O que Deus tem para nós? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, o Senhor estará conosco em todos os momentos. Amém, meus irmãos? É claro que desejamos milagres, desejamos intervenções, desejamos, mas existem momentos, como eu gosto de ensinar, que Deus separa alguns para que por meio desses alguns o nome do Senhor seja glorificado. João Batista, por exemplo, ele é considerado por Jesus o maior dos homens nascido de um ventre de mulher, e ele foi decapitado e a sua cabeça foi colocada numa bandeja. Ou seja, pastor, o maior recebe isso e o pior. Se o maior recebe um destino desse, e o pior? Irmãos, notem que aqui, como é gostoso e como é bom sermos crentes bíblicos, que aceitamos os desígnios e os propósitos de Deus, que entendemos os planos do Eterno, que sabemos que Deus está conosco, que Deus pode nos livrar, como Ele pode nos permitir passar. Então hoje eu quero refletir aqui com os irmãos, porque através dessa história aqui uma coisa se destaca. O que é que se destaca? E eu quero fazer essa lição de casa com vocês. Destaca-se a vida de oração de Daniel. Aqui, a oração de Daniel contagia o rei, que contagia a nação, que contagia-nos também. Porque é um episódio que ele prevalece e ele se fortalece e ele rompe, em primeiro lugar, o pecado, depois ele rompe as lutas e as adversidades e o medo e enfrenta eles, e ele passa por toda essa aflição e humilhação, e por último, tem uma resposta extraordinária de Deus, e é sobre isso que eu vou trabalhar hoje, porque vamos ler o texto, irmãos, porque esse texto é maravilhoso. Vamos ler juntos. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Deixa eu dar uma pausa até aqui. Olha que interessante. Dário agora é o novo imperador. O imperador daquele mundo desses dias. O governo medo-persa agora não era mais um reino, mas agora se tornou um império, porque eles subjugaram a Babilônia. E Daniel então está prosperando agora com esse novo governo, com esse novo imperador. E ele é colocado para ser um dos 3 principais sobre os 120. Opa! E aí, pastor? E aí, irmãos? Isso é uma área de privilégio? É uma área boa? É uma bênção ou não? Imensa. Você ser separado para o novo império, você já era ministro no outro império, e agora o outro imperador te coloca sobre os 3 principais dos 120. E aqui, então, o imperador fez isso para quê? Para fazer a sua gestão, para poder fazer a sua liderança. Grandes líderes, eles delegam e supervisionam. Era um império muito poderoso, que tinha nascido ali na Média, depois na Pérsia, e agora abarcou tanto a Babilônia e subindo ali para a Síria e pegando toda essa região, inclusive a tribo do norte e a tribo do sul. Então, ele tinha delegado e agora supervisionava para quê? Para poder conduzir a sua gestão, o seu império. Versículo 3, leiamos. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas,
por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Ou seja, dá uma pausa aqui. Daniel era diferente dos três. Já era um ancião, não sabemos exatamente a sua idade, mas o rei falou assim: vai ter um chefe dos três e vai ser Daniel. Ele desejou isso. Possivelmente, como o texto já nos deixa claro, esse desejo do rei já estava sendo cogitado entre os três, entre os outros dois, Daniel, e entre os outros 120. Tranquilo. Tudo bem até aí? Nenhum problema. O mais competente, o mais sábio, o que tem mais mérito, assume mais responsabilidades. Só que, olha só, nem sempre as coisas acontecem dentro daquilo que é previsível, dentro daquilo que é óbvio, dentro daquilo que deveria ser. Por quê? Porque o mal existe. Maldosos existem. Ciumentos existem. Pessoas invejosas existem. Pastor, mas eram 120 governadores, havia disputinha? Sim. Há uma disputa que é a boa disputa da vida e a má disputa da vida. Há a boa disputa que é aquele que quer ter mais habilidade para vencer do outro, para dizer, olha, eu sou melhor que você. Mas existe a má disputa, que é essa disputa maligna, que diz, eu vou ganhar o que é teu. Eu quero o teu espaço. Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero o seu espaço. Aí que tem o problema. O sol nasce para todos, irmãos. A boa disputa, aquela que nós vemos no mundo atlético, ela é super linda. Que a gente vê na vida e até mesmo nas profissões, ela é muito legal, a boa disputa. Aquela disputa que acontece numa faculdade, ela é muito boa. O melhor aluno, o melhor músico, o melhor atleta, faz parte. A voz mais linda, quem treinou mais, isso é muito legal, isso é muito bom. Mas o problema é quando não é somente essa boa disputa, eu quero o que é teu. É aí onde entra a cobiça, onde entra a ganância. É onde a ambição para e entra a ganância. Eu quero o teu carro, a tua casa, eu quero a tua mulher. Eu não quero mais uma nova casa, eu quero a tua casa. Olha a inveja. O mal existe ou não, irmãos? O mal existe. Entre pobres e ricos. Talvez você diga assim, pastor, essa disputa acontece só entre os ricos. Não acontece nada. Entre os pobres também, entre os miseráveis. Pode ver que até nos lugares mais miseráveis as pessoas disputam. E elas deveriam se ajudar, não deveriam? Deveriam, mas não. Porque a maldade está dentro de nós, irmãos. Pode ver, é como dizer o seguinte, que quem é soberbo é rico. Não, tem um monte de gente que não tem um tostão furado e é soberbo demais. Ou seja, a soberba, a maldade, a ruindade está no ser humano. É que sobre aqueles que têm mais poder fica mais evidente, porque eles podem ser mais cruéis. Mas a crueldade, a maldade está no coração do homem. E aqui não foi diferente. Deveria ser tudo tranquilo, mas não foi. Então o rei queria colocá-lo à frente. Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Oh, meu Deus! Eles procura, mas Daniel, ele era o que era. Ele era um homem íntegro, ele fez escolhas boas. Essa palavra, que é até difícil de dizer, sátrapas, seria sábios, conselheiros da época, ou como o texto ensina, governadores. Lembram dos magos do Oriente? Possivelmente é essa figura, pessoas célebres, pessoas de muita importância num reino. Eles não acharam nada. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei dos Deus dele. Ou seja, a gente vai ter que preparar uma arapuca aqui. Uma arapuca. É coisa do capeta, não é, irmãos?
É coisa do mal ou não é? Ele não tem nada, mas perfeito ele não é, mas a gente arruma alguma coisa. Alguma coisa a gente vai fazer. Pastor, eram todos os 120? Nós não sabemos. Era um grupo. Um grupo que se reunia para o mal, um grupo que planejava mal, um grupo que intentava mal. Era só Daniel? Não, não para não, irmão, não para aí só não. Vocês vão ver no texto que não para aqui. Olha que interessante, o texto não para só em Daniel. Porque aqui, na realidade, quem é invejoso com um, mas é invejoso com o outro também. Quem é mal com um, mas é mal com o outro também. E quem não é invejoso com ninguém. E quem não é mal e é bondoso com todos. Amém, igreja? E aqui eles, então, falam, bom, a gente vai ter que preparar alguma coisa. Versículo 6. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Ponto final. Dá uma pausa aqui. Eles fazem esse complô, essa estratégia. Pastor, e Daniel? Onde está Daniel? Ele deixou. Daniel ficou assim, né? Gostei da ideia. Você acha que Daniel ia permitir? Daniel era vivo. Ele era um ancião. Vivo, inteligentíssimo, ainda mais com a presença de Deus. Pastor, onde estava Daniel? Nós não sabemos, mas com certeza ele não participou disso daqui. Senão ele mesmo chegaria para o rei e falaria, ei, não, rei, se o senhor opinar por essa questão, eu não vou poder mais servir ao Senhor. O senhor me vê com prestígio, quer me colocar sobre todos? Eu não sei por que razão eles estão fazendo isso, da onde eles tiraram, de que quinto eles trouxeram essa inspiração. Mas uma coisa eu sei, rei, olha, rei, eu não sou favorável, com certeza o rei daria ouvido a ele, até porque ele era uma pessoa já de estima do rei. Aonde estava Daniel? Nós não sabemos, a Bíblia não conta, então me permita especular. Possivelmente Daniel poderia estar doente, quem sabe acamado, passando por um momento de isolamento ou de tratamento, e nessas horas você fica como? Você entrega aos seus auxiliares e o seu chefe, que vê valor em você, diz, não, descanse, se cuide, e quando você melhorar você volta, tira uma semana, uma quinzena, não é assim? Normal, faz parte da vida, ele já era um ancião. Poderia ser isso? Poderia. Eu acho que poderia ser isso, ou outra coisa que eu deduzo ser algo mais elevado. Como ele era uma pessoa de muito prestígio, possivelmente ele estava viajando, resolvendo coisas do reino, do império. Ele era um representante, um dos principais representantes. Então, aquele complô foi armado no momento em que ele estava numa viagem. Hoje você vai para Nova York e volta em uma semana, resolve tudo o que você quer fazer, ou em 3 dias, e já está de volta. Mas nesses dias, como que se fazia uma viagem? Se demorava dias para se ir para uma outra cidade, para um outro estado, então, pelo amor de Deus, ou para um outro país, nesse caso. Então, eu deduzo que ele estava viajando. E aqueles homens macabros chamaram uma assembleia macabra e falaram, opa, vamos preparar uma cilada. Vamos preparar uma cilada. O rei é o grande imperador. Ele vai gostar disso, porque todas as pessoas vão falar com ele. Aqui, irmãos, a gente vê quando o poder invade o coração de uma pessoa. Porque o rei sabia que ele não era Deus, mas aqui subiu para a cabeça. Ele era já rei de um grande reino, mas agora ele se tornou imperador sobre a Babilônia, a célebre e poderosa Babilônia que destronava todos os demais reinos. E agora, então, ele se permite, ele vira aqui um ídolo, esse rei, ele vira um ídolo. Sim, nos próximos 30 dias, as orações têm que ser feitas a mim.
porque eu venci os deuses da Babilônia. Eu subjuguei os deuses da Babilônia, aqueles deuses que dominavam sobre todos. Gostei, hein? Que ideia boa, fulano. Gostei. E o outro, rei, o senhor nem merece, rei. O senhor merece, rei. Eu imagino o rei aqui. E aí, bem, você merece. Você, como dizemos hoje, né? O cara. Você é o Todo-Poderoso. Aí, boa. Podem promulgar o edito. Pode promulgar o edito. E aí, irmãos, continuemos a leitura. Agora, versículo 8, né? Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. Dá uma pausa aqui. Ele soube porque tomou conhecimento depois. Lembra que eu falei? Ele não deveria ter participado, é óbvio. Pastor, mas ele não era um dos mais importantes? Era um dos mais importantes, mas é aquilo, irmãos. Não era uma arapuca macabra? Não era uma obra satânica? Não é uma obra do mal? Prestem atenção, essa obra era para o mal, a Daniel e para o rei. Era para Daniel e para o rei. Sim, porque aqui, irmãos, eles estavam num primeiro momento com inveja de Daniel. Mas eles também estavam dando um recado para o rei. Rei, toma cuidado, viu? Porque nós 120 aqui, qualquer hora, te destronamos também, viu? Não abra o teu olho. Porque agora o rei tinha assinado um decreto e naqueles dias o decreto real não poderia ser anulado e Daniel toma conhecimento quando ele soube disso. E aqui, pastor, o que Daniel fez? Daniel aqui, irmãos, aqui eu quero que você guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, a oração nos dará forças para não pecarmos. Guarda isso em nome de Jesus. A oração nos dará força para não pecarmos. Muitas vezes a gente peca, irmãos, e peca. Sabe, está faltando o quê? Está faltando oração. Só oração. Se a gente começar a orar para valer, o pecado perde a força em nós. Amém, igreja? Aqui, olha só, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aleluias. Aleluias. Ele falou, está feito. Está feito. Vou brigar com o rei? Não dá. Sou o eleito entre os 3 e sobre os 120. Mas ele é o rei, ele já assinou. E a lei não pode ser revogada. E o edito real não pode ser revogado. O que eu faço agora? Ele poderia chegar diante do rei, reunir todo mundo, não ia adiantar nada. Sabe, irmãos, quando na nossa vida está feito o negócio e você fala, não tem o que fazer. Já passou por isso? É um problemão, é uma doença, é uma situação que está além da nossa força. Ele aqui, irmãos, era um dos principais, mas ele chega então, o que ele faz? Ele poderia murmurar, ele poderia praguejar, ele poderia, quem sabe aqui, ele poderia ter feito outra coisa que eu deduzo, e até coloco nós aqui, a maioria de nós faríamos, que é, tá bom, vamos orar para Dário. Fazer o quê, né? Se eu for contra Dário, eu perco, logo vou para a cova. O que eu faço então? Joelhinho dobrado para Dário. É um mesinho só. Um mesinho só, passa rápido. Passa ou não passa? E aí o que ele fez? Ele foi complacente com ele próprio? Deus,
Já sou ancião, né, Senhor? Sofri tanto com aquele endemoniado Nabucodonosor. Graças a Deus ele se converteu. Aí vem o filho dele, Belsazzar, que era um perturbado, profano, iníquo. Oh, Deus! Meus amigos já passaram por provações comigo. Quanta coisa, Senhor! Senhor, honra o teu servo, Senhor! O Senhor, porque o Senhor abandonou o teu servo, Senhor? Não seria essa oração que faríamos? Sejamos honestos. Senhor, eu te servi com tanta fidelidade, Senhor, por que essa doença, Senhor? Ou vamos melhorar aqui? Ele poderia ser complacente com ele mesmo, consigo próprio. Mas não tem problema, ninguém vai saber. E se souber, é só a corte. Pecados da corte fica na corte. Pecados da corte não vão para a plebe. O sacerdote não vai saber, ninguém vai saber. É só mais um erro cometido. Qual o problema? Qual o problema? Deus está vendo. Deus está vendo que eu amo Ele. Deus está vendo que eu sou fiel a Ele. Deus está vendo que esse é um obstáculo muito grande. Só uma oraçãozinha para Daniel, ou melhor para Dário. Vem cá, meus irmãos. Como que ele lidou com essa tentação? Como que ele lidou? Ele escolheu a Deus acima do seu status. Ele escolheu a Deus acima do seu nobríssimo cargo. Ele escolheu a Deus acima da sua posição social e do seu grande conforto. Meus irmãos, Daniel era poderoso. E ele sabia que tudo estava em jogo por causa de uma oraçãozinha a um imperador besta que quis virar ídolo. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente diz, é só uma oraçãozinha, é só uma velinha, é só uma complacência, e aí vem a tentação, e a gente fala, não, mas essa tentação está difícil demais. Como Daniel vence o pecado? Ele vence o pecado orando. Quando orarmos, o pecado perderá a força sobre nós em nome de Jesus. E a tentação, irmãos, a tentação é a mesma coisa. Quantas são as vezes que a tentação vem sobre nós? Irmãos, o passarinho passará sobre a sua cabeça. Como assim, pastor? Você pensará besteiras e eu. É da nossa natureza caída. Principalmente em momentos de atribulação, de angústia, de dor, de problemas, vai vir bobeira na cabeça, mas você vai dizer para esses pensamentos fúteis, para essa tentação tola, saia daqui em nome de Jesus, porque essa mente foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ele estava diante de um baita problemão, meus irmãos. O que ele poderia fazer? Se nós chegássemos para Daniel e falássemos, e aí, Daniel? Daniel, e aí? O que você vai fazer agora? Já que você caiu nessa grande cilada desses endemoniados, desses gadarenos, que estavam festejando com vocês. E deixa eu melhorar aqui o meu enredo, das minhas hipóteses. A gente pode fazer isso, tá, irmãos? São devaneios nossos. Eu deduzo que esses sátrapas invejosos, endemoniados, quando Daniel, vamos imaginar que ele foi tirar um período de férias legítimo. Antes de assumir a posição dos principais, o rei falou, Daniel, vai viajar nos lugares mais belos com os seus e celebre, Daniel, celebre, porque quando você voltar, Daniel, você vai assumir esse posto, e os 120, Daniel, vai sim, aliás, eu te presenteio com tal coisa, eu te dou tal coisa, e Daniel, puxa, quanta bondade, eu imagino que, meu irmão, o texto não diz, Daniel foi enganado, o rei foi enganado, ninguém descobriu. Obras malignas, meus irmãos, são traçadas nos quintos dos infernos, e muitas vezes a gente não nota, e a traição vem de quem a gente não imagina. Então, se chegássemos para Daniel e falássemos, Daniel, como você caiu nessa cilada desses homens invejosos? Você, que tem essa mente brilhante, o que você vai fazer agora, Daniel? Você não está aflito, Daniel?
Você não está angustiado, Daniel? E nós poderíamos imaginar e perguntar essas coisas para Daniel. Eu deduzo que Daniel diria assim: sim, eu estou aflito, eu estou decepcionado, eu estou boquiaberto, eu estou com medo. Mas agora que eu não tenho nada para fazer, eu tenho, diante do rei, ou diante dos homens e diante da nação, tem uma coisa muito especial que eu fiz a vida toda e eu vou continuar fazendo, porque eu sei que Deus está comigo e eu vou buscar a face do meu Deus. Aquele mesmo Deus que me trouxe para cá, que me exaltou, se chegou o meu último dia, eu quero passar esse último dia do lado dele, diante dele, orando a ele, porque se Deus me deu uma vida de bonança e prosperidade, eu passarei com Ele nesse momento de dor e de humilhação. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? A oração nos fará vencer o mal que nos rodeia e o mal que está dentro de nós. Quantas são as vezes, irmãos? O pastor está crescendo pensamentos, está crescendo medo, está crescendo. Filhos, vamos orar em nome de Jesus, vamos orar. Isso me faz lembrar José do Egito, irmãos, que era o queridinho do seu pai, os seus irmãos o tratavam com inveja, e ele foi vendido e traído pelos seus próprios irmãos, mas a Bíblia disse que o Senhor era com José, e aí ele chega no Egito, ele é vendido para Potifar, a esposa de Potifar também o trai, e a Bíblia continua dizendo, mesmo lá no cárcere, que o Senhor era com José. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e eles se esquecem de José, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. Eu posso afirmar que José era com o Senhor, porque o Senhor disse que se eu o buscasse de todo o meu coração, Ele se revelaria a nós, Ele viria a nós. Ó, meus irmãos, porque Deus é com alguns servos, porque esses servos são com o Senhor, esses servos oram ao Senhor, eles creem e confiam, logo Deus cuida de cada um dos seus servos. A oração nos dará força para vencer o pecado, amém, meus irmãos? Continuemos na nossa oração, ou melhor, na nossa leitura, para eu ir para o segundo ponto. Versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Preste bastante atenção, costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mesmo aqui, nesse momento repleto de medo e de dor, ele foi orar, ele não foi murmurar, ele foi fazer o que ele costumava fazer, e ele deu graças no meio da tragédia. Segundo lugar, meus irmãos, a oração nos dará força para enfrentarmos as maiores lutas em nossa vida. A oração nos dará força para enfrentarmos os leões, para enfrentarmos as feras, para enfrentarmos os medos dessa vida, porque Deus nos ajudará nesse problema, no problema e não do problema. Preste bem atenção agora aqui. A oração preparou Daniel para ele ir para a cova. Quanto tempo isso durou? Desde que descobriram, logo na sequência ele já foi condenado. Pode ter durado 1 dia, 2 dias, porque até realmente tirarem a foto, né? A selfie, a print e terem testemunhas, demorou algum período. Ele já estava sabendo. Daniel estava sabendo, o edito está publicado. Ele era um homem de oração, todo dia orava. Aí foi um lá e, olha lá, estou vendo. Está vendo também? Estou vendo também. Anota a hora. Tá a hora. Outro também, outro, espalhou. Mas o que ele fez? Era um baita problema ou não, irmãos? Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Nossa vida está sossegada. A gente passa por altos e baixos e Deus continua conosco. Aí vem um bando de endemoniado e prepara uma cilada dessa. Oh, meu Pai, a gente vai orar. Senhor, eu te agradeço por esses endemoniados. É assim que a gente faz, irmãos? Não, mas Daniel fazia assim. Senhor, obrigado.
o gadareno A, o gadareno B, o endemoniado C. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor reina sobre tudo. Ó, meus irmãos, Deus reina sobre tudo na nossa vida. Amém, meus irmãos? É o Deus da providência, é o Deus sobrenatural. Ele reina quando a gente está feliz, com a barriga cheia. Ele reina quando a gente está passando humilhação, sofrimento e dor e luto. Ele reina. É melhor glorificar a Deus na alegria, mas Daniel está glorificando a Deus na prova. Daniel está aqui fazendo isso, irmãos, porque olha, lembra que eu disse na minha introdução? Não é Daniel da cova dos leões, é Daniel na cova dos leões. E aqui eu posso ousar e dizer que aqui a oração preparou ele para a cova. Vem cá, quem é que gosta de leão? Só os biólogos da igreja, e olhe lá, estão ainda enjaulados. Quem vai num lugar, que nem aqueles bobinhos que vai lá na África e tira uma foto do leão pertinho, o leão vem para cima e come eles. É uns bobos, né? Leão. Tigre é tigre. É bom na jaula. Fora disso, não serve. E aqui, Daniel, você acha que ele... Não, eu vou. Deus foi comigo. Eu vou. Perceba, irmãos, servo de Deus não fica declarando fé burra. Paulo poderia dizer: eu vou vencer o imperador romano. Eu sou pregador do evangelho, eu expulsei demônio, eu expulsei os gadarenos, eu vou fazer esse imperador. Ele fez isso? Não. Servos de Deus sábios, sabem como lidar, até num momento como esse. Por isso que eu disse em segundo lugar, a nossa oração que a gente vai fazer com que todos nós tenhamos força para vencer as maiores lutas no problema. No problema, não é do problema. Aqui a gente vê isso na vida dele, o coração dele foi sendo fortalecido para passar no problema, porque ele orou. E se ele não tivesse orado? Aí talvez o desespero seria outro. Mas ele ora, irmãos. Gostamos daquilo que Deus faz, nos livrando do problema. Mas eu quero te dizer que há uma linguagem espiritual no problema. E a oração será o gatilho para nos capacitar no problema, em nome de Jesus. De uma forma ou de outra venceremos. Por quê? Porque no problema Deus estará com o servo. Aleluias. E aqui ele recebe forças, ele recebe vigor. Isso me faz lembrar, sabe quem, meus irmãos? Isso me faz lembrar Jesus no Getsemane. Lembra a oração de Jesus? Senhor, livra e passa esse cálice de mim. Passa. Jesus não queria aquilo, a sua natureza. Meus irmãos, essa é a história da nossa vida. A gente não quer certas coisas, mas a oração te ajudará a você ir até o final, em nome de Jesus. Deus sustentou Jesus para que ele sofresse no Getsemane, sofresse diante dos soldados, sofresse na sua via crucis, sofresse na cruz e sustentou a um ponto tão grande que mesmo enquanto ele apanhava dos soldados, ele ainda estava curando Pedro pelo olhar. Aleluias! Pedro, depois de ter mentido 3 vezes, negado ele 3 vezes, com o olho de Jesus, fitando Pedro, olhando para Pedro, vendo na alma de Pedro, vendo no espírito de Pedro, vendo no coração de Pedro, Jesus curou Pedro. Sabe por quê? Porque quando a gente passa pelo Getsemane orando, Deus nos sustentará até para curar os nossos, em nome de Jesus, amém? E aí, pastor, parou nada, Jesus vai até o final, desfalecido, é ajudado por um escravo, e chega lá na cruz, e antes de morrer, ele ainda tinha fôlego para ganhar uma alma para Cristo. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. A oração nos sustenta. A oração nos sustenta no problema, para a gente vencer o problema, para a gente ver a glória de Deus no problema, para que a glória de Deus extravase da nossa vida, porque foi isso que aconteceu aqui com Jesus. O sofrimento
pode não acabar, mas você e eu venceremos dia a dia quando orarmos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E para a gente ir para o último ponto, vamos ler novamente aqui o versículo de número 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Percebam, olha a inveja dos macabros. Eles não falam Daniel, um dos sátrapas. Daniel, aquele que o Senhor quer colocar sobre todos nós, morrendo de cotovelo. O exilado de Judá, o judeuzinho. Meus irmãos, isso vai ter o tempo todo na nossa vida. É o crente, é o servo de Deus, é a irmã do coque, é o irmão, é assim mesmo. Vão ter inveja de você, vão ter inveja dos seus filhos, vão ter inveja do seu casamento, vão ter inveja. Por quê? Porque é uma coisa macabra. Daniel aqui, exilado de Judá. Meu irmão, ele já tinha sido poderoso no governo da Babilônia. Ele tinha uma outra história, ele chegou como exilado, foi aprovado rapidinho, aliás, salvou muita gente, o povo dele foi abençoado, muitos foram abençoados. Ele não era para ser considerado assim. Mas e aí, pastor? Pessoas malignas sempre vão tentar nos diminuir, pessoas bondosas sempre vão enxergar a verdade ao nosso lado, amém? E aqui, olha só, continuando, versículo 13, então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Versículo 14, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Meus irmãos, olha que ponto interessante. O rei agora caiu em si, falou: meu Deus, era uma arapuca para Daniel e para mim, principalmente para esse homem que não merecia. Fez de tudo, mas e agora? Quebraria a palavra? Fracionaria o seu reino? Olha só, olha que arapuca. Porque se ele quebra a palavra agora, o reino dele estava destituído. O 120 endemoniado ia falar assim: que rei é esse que diz e diz? Diz e cancela. Percebam, irmãos, a palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso, procedência maligna. E agora, aqui, o que fazer? Ele fica contrariado, ele fica angustiado. E Daniel, se o rei estava assim, imagina Daniel. Mas o rei, até então, lembra, ele era ídolo, ele gostava de receber oração. Fale comigo, eu resolvo o problema de vocês. Daniel não era ídolo, ele era servo do Deus vivo, aleluia. O rei estava angustiadíssimo. Daniel estava angustiado, mas tinha orado, tinha força de Deus para passar no problema, aleluia. Versículo 15, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Olha os endemoniados, agora peitando o rei. Lembre-te, rei. E aí, rei? E aí? Vai vacilar, rei? Mal começa o império, já cai. Meu pai. Pastor, é assim, são ciladas, vão se levantar, mas você pode dobrar os seus joelhos em nome de Jesus. Isso é uma bênção inenarrável. 16, então o rei deu ordens a eles
Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Oh, mas vem cá, ele não era o ídolo que resolvia os problemas? Bastou 120 endemoniados para fazer o ídolo cair por terra. Está vendo, meus irmãos, a arrogância do homem, o que faz com o homem, a nossa arrogância, o que faz conosco, quando a gente acha que a gente está no controle. Meu irmão, você não está no controle da tua vida. A tua vida é um presente de Deus para você. O teu casamento é um presente de Deus para você. Os teus filhos não são teus, são presentes de Deus para você. A nossa igreja não é nossa, é um presente de Deus para todos nós. A nossa vida é um presente, irmão, somos mordomos. Aqui, um orgulhoso, agora cai em si e vê, eu não posso nada, eu não sou a solução dos problemas, mas o teu Deus, Daniel, aquele pelo qual você ora a vida toda, que começou orando a sua jornada, Ele pode, porque Ele é o Deus que abre o mar vermelho, Ele é o Deus que abate o Egito, Ele é o Deus que dá a terra para aquele que Ele prometeu, Ele é o Deus todo-poderoso de Israel. E aqui, 17, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse, dando aquela ideia de fechou, está fechado, está lacrado, ninguém pode abrir. 18, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Lembra quando os reis ficavam tristes? Vinham as pessoas, alegraram, as mulheres, as concubinas. Ele, não, cancela tudo. Músicas, bobo da corte, sai daqui. Não tem nada que vai me alegrar. Porque agora que o rei viu que tinha cometido uma maldade a um servo e ao mesmo tempo a si próprio. Por quê? Porque ele quis ser o Todo-Poderoso. E agora o que ele faz? As pessoas não iam orar para ele? Eu deduzo que essa foi a noite onde esse rei pôs a boca no pó ao Deus de Israel. Ele não dorme, fica sem comer, dando uma ideia até de jejum, lembrando de Daniel, que possivelmente já tinha ensinado isso aos judeus e a muitos outros, que era uma prática judaica, porque ele não come, não quer diversão, ele fica a noite toda acordado. 19, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Perceba o desespero, o dia está clareando, e ele não podia fazer nada, e aquele clarão começava a surgir, e de repente o sol nasce, e aí ele sai, e todos vão atrás do rei. Meu irmão, a cova aqui não ficava próximo ao palácio, devia ser numa região um pouco próxima, mas o rei aqui pratica algo diferente, porque você não vai ter uma cova dos leões no seu quintal, isso é uma coisa nojenta, isso ali é um lugar de castigo, você está no seu palácio, está em alguma região, você castigar. Então ele sai correndo, ele vai rápido, ele vai até aquele, olha, ele corre para lá, versículo 20, quando ia se aproximando da cova, clamou Daniel com voz revelando aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Eu imagino que a voz dele aqui era aquela voz, como diz o texto, com a voz que revela aflição, sabe aquela voz embargada? Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus pode te livrar? Falando com o defunto, falando com as ossadas, com o restinho, sabe aquele desabafo da alma? Sabe aquele desespero, porque ele viu que caiu numa cilada, e ele sabia que agora tinha 120 endemoniados do lado dele, que queria pegar ele também, porque pegaram o Daniel, o principal, não pegaram ele antes porque não tiveram chance, mas pegaram o principal. Então essa voz da aflição, meus irmãos, quando a gente põe a boca no pó, a gente fala com aflição, porque a gente não é nada. O rei aqui viu que ele não era nada. Meus irmãos, a gente não é nada, mas a gente aprende que não é nada quando a gente ora. E aqui ele faz isso.
E aqui há o terceiro ponto: a oração pode fazer com que vivamos um milagre extraordinário, e essa foi a vontade de Deus na vida de Daniel, na vida de Dário, na vida desse novo império medo-persa. Deus, pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua provisão divina, quis fazer algo diferente. Louvado seja Deus! Deus quis salvar Daniel da morte. Outros não foram salvos da morte, porque Deus estava querendo agora salvar o rei, salvar o povo, aniquilar os ímpios e dar uma lição para todos. Vale a pena orar com a boca no pó ao Deus de Daniel. Aleluias! Aqui, meus irmãos, o extraordinário aconteceu. Mas esse extraordinário aconteceu por quê? Porque lá atrás, Daniel não ficou declarando fé burra. Lá atrás, Daniel orou. E a oração ajudou ele a não pecar, adorando e orando a Dário. A oração fortaleceu ele ao quê? A ir para a cova. Porque não pensem vocês que ele deve ter ido para a cova assim com arrogância. Eu acredito que ele foi para a cova assim pensando: Deus, estou aqui, Deus, me ajuda esse ancião, Deus, ajuda esse ancião, não deixa eu voltar para trás não, não deixa eu orar para Dário não, Deus, não deixa não, Senhor, porque ele era homem, irmãos. Daniel não era um lunático. No momento da dor você tem medo, no momento vendo as feras famintas, você fala: meu Deus, uma vida de glória, de esplendor cair na mão desses endemoniados e acabar tudo assim, mas vou acabar assim diante do meu Deus, se essa for a vontade dele. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? E aqui ele encara tudo isso, mas tudo isso, esse extraordinário começa lá atrás, sem barganha, com a oração, só com a oração. Ó, meus irmãos, um dos maiores milagres que a Bíblia relata, um dos maiores poderes que Deus relata é o poder da oração, filho. Quando nós oramos, Deus trabalha. No seu trabalho, meu irmão, no seu trabalho, que é ordinário, ou seja, faz parte do dia a dia, o trabalho é sagrado. Você não colhe frutos abençoados? Colhe. Mas, irmão, guarda isso, a oração não é algo ordinário. Você não faz a oração regularmente, simplesmente como algo ordinário. Ela é ordinária, no sentido de ordem. A palavra ordinária vem de ordem. Mas a oração aguarda-nos ao extraordinário. Confie, filho, confie. Aqui nessa oração de Daniel, os céus foram ligados e os leões fecharam a sua boca, porque aqui a gente vê o que? O extraordinário acontecendo na vida de Daniel. Logo na sequência, que o rei vai a eles, vem a resposta. Logo depois que ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Ecoou uma voz lá do meio dos leões, lá do meio dos felinos. Ó rei, vive para sempre. Ó, meus irmãos, eu fico imaginando essa cena. Dê espaço a isso. O rei faz uma citação com voz embargada, com voz de aflição. Ó, Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus pode te tirar? E de repente aquela voz firme vem, eu vejo o rei pulando. Está vivo, está vivo, está vivo. Meus irmãos, eu creio em milagres. Eu creio nisso daqui. Talvez você esteja dizendo, você que nos acompanha pelas redes sociais, você é xarope, pastor. Eu creio que quando oramos, coisas sobrenaturais acontecem. A Bíblia fala isso, eu acredito. Os 3 amigos de Daniel foram libertos das covas, da fornalha. Eu creio em milagres, meus irmãos. Pastor, o senhor é desses? Eu sou totalmente, meus irmãos. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditaria, meus irmãos. Oh, meu Deus, para mim não tem problema. O povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, o povo de Deus comeu maná durante 40 anos, a roupa deles não se acabou, o sapato deles não se acabou, eles tiveram poder para conquistar Canaã. Deus na cruz conquistou toda a nossa miséria, nos perdoou. Jesus vai voltar para nos buscar. Eu creio em milagres.
milagre, meus irmãos, precisamos acreditar. Agora, quando o milagre não acontecer, glória a Deus, o Senhor estará conosco no problema, aleluias. E aqui eu quero falar, guarde isso no seu coração, coisas extraordinárias podem acontecer conosco. E o que foi mais extraordinário do que tudo aqui? Está no texto, vamos ler. Ó rei, vive para sempre, Daniel respondeu, versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel estava dizendo, ó rei, se eu precisar orar a vida toda, e se o Senhor fizer decretos, eu vou orar, mesmo que eu morra aqui de novo, porque eu não fiz nada de errado, viu, rei? Fique sabendo que essas coisas foi de homem macabro, porque homem macabro cria a lei macabra, mas quando se cria uma lei macabra, a gente passa por cima, porque nós tememos a Deus e guardamos a lei de Deus, amém, igreja? É assim que vive um servo de Deus. Homens macabros, leis macabras, sociedade macabra vão pensar de forma macabra. E aí que a gente vira a página, glorifica a Deus e pratica o que Deus quer para nós, amém? E deixa os macabros viver os macabros. Simples assim. E aqui, o grande milagre não foi fechar a boca dos leões. O grande milagre foi o quê? O anjo do Senhor. Em outras palavras aqui, Jesus se apresentou para Daniel na cova. Meu irmão, quando você orar, o Senhor estará com você na cova. Pode ter feras, pode ter macabros, pode ter cilada, mas Ele estará com você em nome de Jesus. 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Ó, meus irmãos, agora eu vejo aquele homem que estava aflito, agora sorrindo, agora feliz, agora inspirado. Irmão, quando alguém conta uma história legal para a gente se arrepia, não é assim? Faz parte da nossa emotividade. Aqui, meus irmãos, eu imagino o rei todo arrepiado, feliz, e aqui vendo Daniel e contente, fala, tira esse homem, pode tirar. E aí, quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Deixa eu te perguntar, igreja, você confia no Senhor? Então ore, que Deus vai te ajudar contra o pecado, Deus vai te dar força no dia a dia, mesmo que você e eu estejamos num lugar difícil ou na provação, a força do Altíssimo estará com você. Quando você e eu orarmos, o Senhor estará conosco, e pode acreditar, se Ele não nos livrar e nos der um grande milagre, Ele mostrará a glória dEle do nosso lado, porque Ele ama aqueles que buscam a Ele de todo o coração. Aleluias. E para eu concluir, meus irmãos, a minha conclusão e meu desafio agora. Meus irmãos, olha só que coisa fantástica, Aqui, uma coisa que me destaca demais nesse ensino, porque Daniel, irmãos, um profeta que orava, intercedia, clamava, buscava a Deus, e podem ver que ele não é a única experiência que ele tem de oração. Ele tem visões, vem Gabriel, vem Miguel, ele ora e ele entende inclusive os mistérios da vida, a batalha espiritual. Meu irmão, quando você ora, meus irmãos, nós entramos no mundo espiritual. Pode acreditar, Deus começa a pelejar por meio da nossa oração. Ele escolheu agir assim, amados. Ele escolheu agir assim. E o que mais, pastor? Lá em Jeremias 33:3 diz assim, olha só o que disse o profeta, Jeremias 33:3, irmãos. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Aleluia! Meu irmão, clame a Deus, porque Deus, por meio do seu clamor, vai revelar coisas grandes, coisas grandiosas, coisas ocultas e insondáveis. Continue buscando ao Senhor de todo o seu coração. Mas para mim, o que mais me fascina na vida de oração
É algo que todo servo de Deus sabe do que eu estarei falando agora. É que quando a gente cria um hábito de orar regularmente, ordinariamente, aguardando o extraordinário, algo mais notável acontece na vida desse servo de Deus. O que é, pastor? Você começa a desfrutar de algo que chamamos do quê? De vida no Espírito. O seu coração começa a viver agora uma nova sintonia. Quando você ora regularmente, e Spurgeon afirma isso, que uma pessoa que ora regularmente, ela entra num novo nível de espiritualidade. Qual é? Uma vida de comunhão plena com o Espírito Santo. Enquanto ele está trabalhando, ele está em comunhão com Deus, falando com Deus na sua mente, no seu coração. E aí quando vem uma seta, ele está preparado, porque o próprio Espírito Santo falou: opa, é seta? Aí você já tem uma resposta, os seus sentidos estão aguçados. Mas só consegue chegar nesse ponto de intimidade quem gasta tempo orando sozinho e com a igreja. Quando oramos com a igreja, fazemos uma oração como corpo de Deus. Quando oramos sozinhos, fazemos o nosso papel de indivíduo. E aí, Deus nos presenteia com essa vida, como está lá em Efésios 5,18. Sejam cheios do Espírito, nos tornamos cheios, plenos, e começamos a viver agora em súplica de Espírito. O que é súplica de Espírito? E essa é uma parte muito difícil de entrarmos, muito difícil. Por quê, pastor? Porque geralmente, irmãos, no dia a dia a gente fica aonde? No automático. A gente começa só a viver nessa dimensão. Veio endemoniado, a gente já vem endemoniado, que eu te cato. Mas se vem endemoniado, não é para você dar surra no demônio, é para você expulsar o demônio, amém, igreja? Vem uma vizinha tribulada te ofender e você, pá, ofende também, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Está entendendo? Vem uma tentação, aí cai. Fala, poxa, mas essa tentação, né, pai? Olha a tentação, como não resistir? Sou carne. Olha só como a gente é complacente. O que isso tudo representa, irmãos? É bem simples. Falta o quê? Oração. Porque quanto mais a gente ora, a gente adentra, como dizia Spurgeon, a uma nova vida, que é uma vida íntima com Deus. Uma vida que nos faz acompanhar essa comunhão doce e plena. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está conosco, mesmo nas coisas mais comuns. E de repente, se cometemos algum deslize, seja qual for, o Espírito Santo já nos toca. Filho, eu não queria que você fizesse isso. Minha serva, você está usando de meias verdades. E nesse caso é mentira. Se você está no Espírito, o que você faz? Em primeiro lugar, você já se retrata, porque você não quer perder a doce comunhão com o Espírito Santo. Porque você sabe que a grande bênção da nossa vida não é ter um posto, não é ter um dom, não é ter o cargo, mas é viver debaixo da presença do Altíssimo. Spurgeon, ao falar sobre isso, e todo servo de Deus que um dia aprendeu a orar e se mantém orando, e isso não é fácil para todos nós, não pense que para mim também é fácil. Quantas são as vezes que eu passo por cima de situações tranquilas, em outras eu escorrego. Quando eu escorrego eu falo, opa, está faltando comunhão com o Espírito Santo. Se está faltando comunhão com o Espírito Santo é porque está faltando oração. Aonde? Particular e com o povo de Deus. Oração até vencer o pecado, até ser fortalecido no problema para vencer o problema, porque se a gente for para a cova, viver ou morrer, o Senhor estará conosco. Daniel é essa vida, Jeremias é essa vida, os profetas tinham essa vida, eles tinham comunhão com o Espírito Santo de Deus e regavam essa vida de comunhão em oração. Por isso que eles foram extraordinários. Que o Senhor nos ajude a seguirmos os passos desses profetas, que eram homens de orações, homens de intercessões, homens de súplicas. Desses servos de Deus que viviam em plena comunhão com Deus o tempo todo. Que assim seja conosco. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Deus moverá o céu e a terra por causa das nossas orações, amém?
Feche seus olhos, curve a sua cabeça, onde quer que você esteja. Se você não tem sido um guerreiro de oração, diga para Deus a partir de hoje: Senhor, eu quero seguir os passos de Daniel, eu quero seguir os passos de Jeremias, eu quero seguir os passos de Ana e de todos aqueles que viviam uma vida de intensa oração aos seus pés. Me ajuda, peça agora pela sua vida, peça agora, e peça também para Deus te fazer viver nessa doce comunhão com o Espírito Santo, nessa súplica do Espírito. Peça para Deus te ensinar isso, porque eu não tenho dúvida que essa experiência será a maior bênção de toda a tua vida. Deus ao teu lado o tempo todo, fora do problema ou no problema, te dando vitória. Eu quero orar por todos nós. Pai, obrigado, Deus, por essa mensagem de Daniel, essa mensagem tão extraordinária, Pai, desse teu servo que viu a tua glória, mas antes de ver a tua glória, ele se preparou orando a ti. Eu quero acreditar que ele não sabia que ele viveria. Eu quero acreditar que tudo isso foi um presente do Senhor para a vida dele. E não só para a vida dele, mas a tua providência sagrada presenteou e salvou Dário. Presenteou e salvou muitos que também ouviram essa história. Ó Deus bendito, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem muito linda, muito especial. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor continue glorificando o teu nome por meio da tua palavra nas nossas vidas. Obrigado porque o rei Dário, logo na sequência, declarou a sua fé em ti. Deixou de orar a si mesmo ou receber orações, deixou de ser um ídolo e passou a adorar o Deus de Daniel. Eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Versículo de número 25, Dário faz com que seja escrito um edito para todos os povos, para todas as tribos, para todos os reinos, e diz assim: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluias! Deus seja louvado. Dário está dizendo: deixei de ser ídolo, agora me tornei servo do Deus vivo. Aprendi tudo isso por causa de um ancião que orava. Meus irmãos, nós marcaremos gerações com as nossas orações. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém? Um excelente domingo, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor e depois dessas palmas, podem se abraçar. Está encerrado o nosso culto. Deus te abençoe.